Oi gente, eu sou Sulamita. Eu sou a Cris. E nós somos o canal Cá Pra Nós. Gente, hoje nós vamos falar sobre um assunto um pouco mais sério, que chama depressão. Eu tive depressão há algum tempo atrás e como a gente vai falar como eu descobri os sintomas que foram comigo, claro, e também para dar um direcionamento para quem está procurando ajuda, quem ainda não sabe como se tratar, porque é um assunto bem difícil da gente entender. Primeiro, a depressão precisa ser entendida que é doença sim. E a gente confunde às vezes com tristeza, né? E é diferente. É uma tristeza constante que nunca acaba. É como se a pessoa falasse assim, não precisa mais de viver. Eu não preciso mais viver. É como se fosse isso. A minha primeira crise depressiva, na verdade, foi em 2005, mais ou menos. E eu não sabia o que eu tinha, aconteceram algumas situações adversas e eu fiquei muito triste na época, só que era uma tristeza diferente. Uma tristeza que não acaba, né? Isso. Vem do nada, surge do nada. E as pessoas faziam de tudo e pra mim era como se não tivesse sido feito nada. E era infinito, parecia assim que tava o mundo acabando e ninguém me contou que o mundo tava terminando, em tristeza. E aí eu tratei mais ou menos, eu não tratei direito na época e achei que tava boa. Passou algum tempo, vários anos, e eu tive uma crise de estresse, de esgotamento no trabalho, que foi mais ou menos em 2012, mais ou menos. Eu tive um estresse, uma crise de estresse que me deu falta de ar, fadiga, essas coisas. E eu procurei o meu médico, ele falou comigo que a crise de estresse é uma porta para a entrada à crise depressiva e não a depressão, porque ela vem antes da depressão. E aí que eu também não tratei direito, eu tratei por um tempo, mas eu não dei sequência nesse tratamento. E passou mais uns 2 anos, mais ou menos, e aí sim eu senti realmente a depressão mesmo, realmente, que foi quando eu comecei a tratar com mais seriedade um pouco. Eu estava trabalhando na época e eu, além da tristeza em excesso que eu senti oscilação de humor. Um dia eu estava muito feliz, parecia assim que eu tinha visto o elefante cor-de-rosa voando lá fora, que eu estava muito feliz, super contente. E no mesmo dia eu ficava muito triste e aquilo acabava comigo. Por exemplo, uma negativa de uma pessoa me destruía, me jogava no chão realmente. Então eu percebi que aquilo estava me atrapalhando, me prejudicando com o trabalho, principalmente, que era a minha função mais comum que eu tinha na época. E aí que eu já não estava aguentando mais, porque na verdade eu chorava muito, todos os dias praticamente, e eu tinha essas oscilações de humor. E aí eu resolvi procurar o meu médico novamente, o Dr. Eduardo, e a gente conversou e ele falou, parece realmente que já é um quadro um pouco mais avançado da crise depressiva. Então nós vamos ter que tratar direitinho com remédios e você tem que vir com mais frequência, etc e tal. E eu comecei a me tratar só com remédios. Aí eu conheci a minha terapeuta, que é a doutora Shirley. Um beijo, doutora Shirley, virou minha amiga também. E a doutora Shirley, eu conversei com ela, com 5 minutos de conversa, ela falou, realmente você precisa de ajuda. E até conversei com ela antes da gente gravar esse vídeo, perguntei, né, se eu podia falar um pouco a respeito, ela falou que sim. E uma das coisas que ela me lembrou, lembre as pessoas que elas precisam de reconhecer e entender a seriedade do problema. Às vezes a gente acha assim, é só uma tristeza, vai passar. Não é. O problema também é que, às vezes, as pessoas que convivem com a gente não enxergam isso como uma doença ou como que a pessoa precisa se tratar. Sim. Às vezes, as pessoas que convivem, fulano tá chato demais, só sabe ficar falando que tá triste, só sabe chorar, e que frescura. Então, assim, às vezes as pessoas a gente tá gritando por socorro,
Mas as pessoas não querem enxergar isso como uma doença. Acham que é uma frescura ou que vai passar. Ah, não, dá tempo pro fulano que vai passar. Realmente, às vezes é uma tristeza e passa. Mas quando aquela tristeza se prolonga e tudo é motivo de você chorar, acaba que você precisa realmente de tratar aquilo ali e reconhecer. Eu nunca tive depressão, mas em fevereiro eu passei por uma cirurgia e com 2 meses que eu tinha operado, eu comecei a ter isso. E não era um momento de eu estar triste, pelo contrário, era um momento de eu estar muito feliz, porque foi um sonho para mim fazer essa cirurgia e eu só sabia chorar. Eu só chorava, eu só ficava triste, eu não queria sair. Tudo que se fosse um cinema, passear, coisas que eu gosto, era como se fosse um sacrifício para mim fazer aquilo ali. E a única vontade que eu tinha era de que, se eu morresse hoje, para mim tava ótimo. Faz 2 dias. Então, graças a Deus, o meu esposo, ele me apoiou muito, eu pedia muita paciência, porque, coitado, ele chegava em casa do trabalho com aquela cara de cocô, e a pessoa sem entender, né? O que eu fiz? Então, assim, não era o que ele tinha feito, era comigo, eu só falava com ele, tenha paciência. E a gente também, a gente percebia que tinha alguma coisa errado, mas não sabia explicar, porque nem a gente, quando passa pelo problema, a gente não sabe explicar o que sente. Por exemplo, é igual quando eu tive a crise, antes de começar a me tratar, eu sabia que tinha algo de errado comigo. O que? Eu não fazia ideia. Então, foi quando eu resolvi, eu pedi pro socorro assim, primeiro eu falei, tem alguma coisa de errado comigo, com a minha saúde, eu vou ao médico. E eu fiz uma série de exames e tudo, e dentre elas eu também estava com algumas taxas de vitamina baixas, que podem acontecer. Isso é uma coisa muito importante. A depressão é uma doença como se fosse do lado afetivo, né? É uma doença no cérebro, claro. Eu vi uma foto uma vez que são 2 cérebros, um com depressão e outro sem depressão. É totalmente diferente os 2 cérebros. E é uma doença realmente que é o nosso lado afetivo. Porém, tem que ser encarado como uma doença. Se eu tiver com pneumonia, por exemplo, ela vai me xingar porque eu falei pneumonia. É uma doença. Se eu estiver com pneumonia, por exemplo, eu vou ao médico, eu vou tomar os remédios, eu tenho que fazer o tratamento certinho para não piorar. A depressão, a mesma coisa. É porque tem que reconhecer, né? Às vezes a pessoa também não quer reconhecer que ela está doente, que ela precisa tratar. Às vezes até sabe que ela precisa tratar, mas ela não procura ajuda. Ela se fecha. E aí aquilo só vai piorando. E infelizmente a depressão ela pode levar a pessoa à morte mesmo. Porque a gente vê casos e casos de pessoas que se suicidou, isso, aquilo, outro. Mas o fulano era tão feliz. O fulano não parecia estar doente. É super silencioso. E é assim mesmo. A pessoa demonstra uma coisa para a sociedade, para as pessoas lá fora, mas dentro de casa ela sabe o que ela está passando com ela. Então é uma doença meio traiçoeira, meio silenciosa. Então as pessoas que convivem com alguém que tem essa doença têm que prestar muita atenção. Quando a Cris me conheceu, eu ainda estava tratando da depressão. E ela não acreditou. Percebia. Ela não acreditou quando, depois de um tempo, eu contei que eu tratava a depressão. Eu nunca diria, porque a senhora me ensinou esse jeito mais calmo, esse jeito mais doce de conversar. Eu até falei com ela, falei, nossa, você conversando, você passa uma tranquilidade. E quando ela me disse que ela tratava de depressão, foi um susto. Falei, quê? Não parecia, eu não diria nunca. E assim, e não adianta muitas pessoas acham que é o seguinte, você tem um sintoma depressivo, você vai no médico, daqui a um mês você tá boa. Não é mesmo. Uma vez eu conheci uma pessoa que tratava de depressão há muito tempo, porém ela não tratava da forma correta, assim como eu não tratei da forma correta por um tempo. Então, o tratamento de depressão é pelo menos uns 2 anos de terapia, nem sempre 2 anos de remédio, mas terapia, na verdade eu falo assim, terapia é algo pra vida. Você faz bom. E faz bem, você muda a sua vida pra sempre e a terapia ela te ajuda a encarar os problemas da vida com mais leveza. A verdade é essa. A gente se liberta de algumas coisas.
E quando eu comecei a fazer terapia, algumas pessoas falaram assim, você tá tão diferente, tão mais independente, mais segura das coisas que você fala e faz, é porque a terapia traz isso pra gente, segurança de si mesmo. Porque muitas vezes a tristeza, a angústia, não sei o que, é de uma insegurança que a gente tem que a gente não trata. E isso é normal, isso é natural nas pessoas. O que não pode deixar isso dominar a vida da gente. Então, quando eu comecei a me tratar, eu já senti esses efeitos, assim, de mais segurança, mais vontade de tocar a vida, de desenvolver. Depois que eu me tratei, que passou um tempo que eu estava me tratando, eu resolvi voltar a trabalhar, a voltar a estudar. Hoje eu estou estudando novamente, mas antes eu não tinha vontade de estudar. E hoje eu preparo o meu tempo de acordo com o que eu preciso de estudar. Hoje eu preciso sair, não posso, eu vou estudar. Hoje eu tenho esse tipo de prioridade estabelecida para mim, mas que eu não tinha antes porque eu não conseguia mesmo. Eu não tinha vontade de fazer coisas diferentes. Então, a gente está trazendo esse vídeo hoje, esse bate-papo a respeito de depressão. A gente não é médico, não é psicólogo, não é terapeuta, não é nada disso. Mas eu passei pelo processo depressivo, a Cris também passou por uma crise por conta da cirurgia, só para vocês verem que as pessoas podem ter isso e isso não te faz melhor ou pior do que as demais pessoas da sociedade. Pelo contrário, se você tem uma gripe, você trata. Se você tem depressão, você trata. Então, procure, uma das coisas mais importantes, procure profissionais capacitados para resolver isso. Não procura a vizinha ou colega somente, não. Os amigos fazem toda a diferença. A família faz toda a diferença no tratamento. Porém, às vezes não é o suficiente, não é mesmo. E às vezes você precisa que uma outra pessoa que não te conheça te escute para te orientar. Quem é a pessoa melhor para isso? O psicólogo ou psiquiatra, para te ouvir e falar, olha, você tem isso, você tem que fazer aquilo. Não atitudes para sua vida, mas para o tratamento mesmo. Então, às vezes, a gente quer achar pessoas que nos apoiem. Por exemplo, se eu estou passando por uma crise tal, eu vou procurar uma pessoa que também passa pela mesma crise, porque nós duas, parece que duas tristezas somadas viram uma alegria. Não vira. Não vira mesmo. Ela vai virar uma bola de neve, uma bola de tristeza e parece que você vai afundando nesse buraco e não vai sair dele nunca mais. Então, procura uma pessoa capacitada, procura uma pessoa que já passou por esse problema e se tratou. Eu conheci inúmeras pessoas que tiveram depressão e hoje estão bem, assim como eu, estou muito melhor do que antes. Eu tinha momentos muito difíceis, mas não difíceis para as pessoas perceberem, difíceis para mim. É como se tivesse alguém dentro da minha cabeça e eu tinha que lidar com esse alguém dentro da minha cabeça. Na verdade, era um sintoma de depressão. Tipo assim, eu queria ficar feliz e eu não conseguia ficar feliz. Porque podia tudo acontecer de bom, estava ruim ainda pra mim de alguma forma, né? Então, eu tratei por algum tempo com terapia e com remédios e com o meu médico também. E a terapia eu tive que parar por um tempinho porque eu estava meio apertada, sem trabalhar, e eu vou voltar agora, nesse próximo mês, eu já volto a fazer terapia. E eu falo que uma das melhores coisas, uma das melhores atitudes que eu tive na minha vida foi procurar uma terapia, procurar um psicólogo. Eu não conhecia, não sabia como que era a terapia e percebi que é muito bom, faz muito bem pra gente mesmo, né? E então a gente quer passar isso pra você. Se você tem algum tipo de problema desse caráter, de muita tristeza, de muita angústia, não sofra sozinho. Não se isole. Não se isole. Procure ajuda. A depressão, ela traz outras doenças. Por exemplo, a minha imunidade começou a cair na época que eu tive a crise mais forte. Eu tive vários problemas estomacais, de tudo, gripe muito forte, porque a imunidade vai caindo. Ou seja, se é uma doença do cérebro, com certeza o corpo todo vai padecer com isso. Então, não desanime, não desespere, procure uma pessoa capacitada, uma pessoa que pelo menos já conheça um pouquinho dessa doença para poder te orientar, para poder te falar, não, vai no psicólogo, vai no psiquiatra.
Não sofra sozinho de jeito nenhum. Procura ajuda, não deixe de procurar. E nosso beijo hoje vai para a doutora Shirley e doutor Eduardo, porque eles me ajudaram muito, não só eles, os meus amigos, a minha família também, mas como profissionais essas duas pessoas foram essenciais na descoberta da doença e na descoberta de como se libertar disso, porque o mais difícil realmente é isso, é como a gente se trata e como que a gente vai viver depois disso. Tem os dias de altos e baixos, mas quem não tem? Todo mundo tem. E não tente pensar que, porque tratou a depressão você vai ficar feliz para sempre. Não, não é um conto de fadas, em hipótese nenhuma. A vida já traz altos e baixos na vida da gente. Então a gente tem que fazer de tudo para viver bem com esses altos e baixos. Mas se os baixos te fazem tão mal, com certeza tem alguma coisa que precisa de ser melhorada, né? Então, mais uma vez, procure ajuda. Procure sempre um especialista. Então, gente, esse é o vídeo dessa semana. Espero que vocês tenham gostado, né? Esse bate-papo um pouquinho mais sério. Pera aí, que o Felipe resolveu gritar. Oh, meu Deus. Bem no fim do vídeo. Então, vamos de novo. Então, gente, esse é o vídeo dessa semana. Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo um pouquinho mais sério, que a gente quis trazer um pouco hoje, passar um pouco disso, que às vezes as pessoas veem a gente, todo mundo sorridente, feliz, mas que a gente também passa por problemas como qualquer outras pessoas. Então, que depressão é doença sim, e você pode tratar com certeza. Com certeza. Não deixe de tratar em hipótese nenhuma. Tristeza todo mundo tem, mas a gente tem que saber lidar com elas com sabedoria sempre. Isso. Então, se inscreva no nosso canal. O que você deu tchau se eu não falei isso? Então, vamos lá. Então, deixe seu joinha no nosso vídeo. Divulgue para os seus amigos, se inscreva no canal, não deixe de se inscrever, divulgar, siga a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. Eu prometo começar a postar mais no Snapchat, que tem muitos dias que eu não consigo postar nada. Eu não tenho Snap ainda. Então... gente, eu fico triste desse sistema do Windows Phone, sabe? Eu me sinto um ET, um ET. Verdade. Mas vou campanha, Cris, como celular. Então, gente, obrigado por ter assistido até aqui. Espero que vocês tenham realmente gostado. E se vocês já passaram por esse tipo de problema ou conhecem alguém que já passou por esse tipo de problema, deixe aqui nos comentários, comenta lá no Facebook ou no Twitter. A gente vai adorar conversar a respeito deste assunto. E o que a gente não souber responder, com certeza a gente vai procurar saber, vai colocar outras pessoas para poder nos ajudar, para a gente poder crescer e melhorar sempre. Um beijo. Tchau, até tchau. semana que vem. Tchau.